se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A mulher de branco do viaduto Santa Teresa. O viaduto Santa Teresa era conhecido pelos moradores como um lugar estranho, onde o vento parecia sussurrar segredos antigos. Durante o dia, era apenas uma ponte velha que cortava a cidade, mas à noite, tornava-se um cenário de pesadelos. Os mais supersticiosos evitavam passar por ali depois das 10 horas, pois diziam que algo ou alguém rondava aquele local. Carlos, um jovem motorista de aplicativo, não dava muita importância às lendas locais. Ele tinha acabado de receber uma corrida para o outro lado da cidade e precisava atravessar o viaduto. Já passava das 11h30 quando ele entrou na pista escura, iluminada apenas por lâmpadas amareladas que piscavam intermitentemente. No meio do caminho, ele percebeu algo estranho. Uma figura branca estava parada no acostamento, com os braços caídos ao lado do corpo. Carlos desacelerou o carro, tentando entender se era uma pessoa real ou apenas uma sombra criada pela luz fraca. Quando ele olhou novamente pelo retrovisor, ela havia sumido. Inquieto, ele continuou dirigindo, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Chegando ao destino, seu passageiro notou o suor frio em sua testa. "Você está bem?", perguntou o homem. Carlos apenas balbuciou algo sobre cansaço e partiu sem olhar para trás. Ao voltar para casa, ele decidiu procurar na internet sobre o viaduto. Foi então que encontrou relatos antigos sobre uma mulher vestida de branco que aparecia à meia-noite. Diziam que ela vagava pelo local há décadas, buscando algo que ninguém sabia o que era. Carlos tentou ignorar as histórias, mas a imagem da figura permanecia vívida em sua mente. Ele sabia que não conseguiria dormir aquela noite. E, enquanto pensava nisso, o relógio bateu meia-noite. De repente, seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima: "Ela te viu." Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem poderia ter enviado isso? E, mais importante, o que significava? Naquela mesma semana, Carlos não conseguiu evitar passar novamente pelo viaduto Santa Teresa. Era inevitável, suas corridas sempre pareciam levá-lo até lá. Cada vez que se aproximava do local, sentia uma sensação crescente de desconforto, como se algo estivesse observando cada movimento seu. Desta vez, ele decidiu fazer algo diferente. Estacionou o carro antes do viaduto e caminhou até o ponto onde havia visto a figura misteriosa. O silêncio era opressor, e o único som que ecoava era o de seus próprios passos. Quando chegou ao centro do viaduto, ele sentiu uma brisa gelada, mesmo que fosse uma noite quente. Foi então que ele a viu novamente. A mulher de branco estava parada no mesmo lugar, mas agora parecia mais próxima. Seu rosto estava coberto por uma névoa fina, e seus olhos eram completamente negros, como duas poças profundas de escuridão. Ela não se movia, mas Carlos podia sentir seu olhar fixo nele. Ele tentou dar um passo para trás, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A mulher começou a andar lentamente em sua direção, e cada passo dela fazia o ar ao redor ficar ainda mais denso. Carlos queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Quando ela estava a poucos metros de distância, ele finalmente conseguiu se mover. Correu de volta para o carro, ligou o motor e saiu dali em alta velocidade. Só quando estava longe percebeu que suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Nos dias seguintes, Carlos começou a ter pesadelos recorrentes. Em todos eles, a mulher de branco aparecia, sempre mais próxima, sempre mais assustadora. Ele sabia que não poderia continuar fugindo para sempre. Desesperado por respostas, Carlos decidiu investigar a origem da lenda. Visitou uma biblioteca local e encontrou um jornal antigo com uma reportagem sobre o viaduto. Na década de 1970, uma jovem chamada Teresa havia desaparecido após cair do viaduto. Seu corpo nunca foi encontrado, e o caso permaneceu sem solução. Os moradores da época acreditavam que Teresa havia sido empurrada por um namorado ciumento, mas não havia provas suficientes para incriminar ninguém. Desde então, rumores começaram a circular sobre sua alma penada vagando pelo local, incapaz de descansar em paz. Enquanto lia a reportagem, Carlos sentiu um calafrio.
Havia algo familiar na descrição de Teresa: cabelos longos e escuros, vestido branco, exatamente como a figura que ele vira no viaduto. Seria possível que ele tivesse cruzado com o espírito dela? Decidido a descobrir mais, Carlos visitou um médium famoso na região. O homem, já idoso, disse que sentia uma energia sombria envolvendo Carlos. Ela te escolheu, disse o médium, com uma expressão séria. Você precisa ajudá-la a encontrar o que procura, ou ela jamais vai deixar você em paz. Carlos saiu do consultório atordoado. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava enfrentar a mulher de branco novamente. No fundo, ele temia que já fosse tarde demais. Na noite seguinte, Carlos retornou ao viaduto Santa Teresa, desta vez preparado para encarar o que quer que estivesse esperando por ele. Levou consigo um gravador, na esperança de capturar alguma evidência do que aconteceria. Assim que chegou, ele sentiu que algo estava diferente. O ar estava mais pesado, e o som dos grilos que normalmente enchiam a noite havia desaparecido. Ele caminhou até o centro do viaduto e gritou: Teresa! Eu sei quem você é! Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, a figura branca emergiu das sombras. Desta vez, ela falou. Sua voz era um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregava uma força que fez Carlos tremer. Você me viu, disse ela. Agora você deve me ajudar. Carlos tentou manter a calma. O que você quer? Perguntou, sua voz tremendo. A mulher apontou para o chão abaixo do viaduto. Minha verdade, sussurrou ela, antes de desaparecer novamente. Carlos correu para casa e começou a pesquisar tudo o que pôde sobre o caso de Teresa. Descobriu que havia um túnel abandonado sob o viaduto, usado antigamente para drenagem. Decidiu explorá-lo, mesmo sabendo dos riscos. O túnel era úmido e escuro, e cada passo que Carlos dava ecoava pelas paredes de concreto. Ele usava uma lanterna, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão densa. Após alguns minutos, ele encontrou algo que fez seu coração parar, um pedaço de tecido branco preso a uma saliência de metal enferrujado. Continuando a busca, ele encontrou um diário velho e molhado. Ao abri-lo, percebeu que pertencia a Teresa. As páginas continham detalhes de seu relacionamento abusivo e seu medo crescente de ser morta pelo namorado. A última entrada dizia: se algo acontecer comigo, não foi um acidente. Carlos sabia que havia encontrado a prova que faltava. Voltou ao viaduto naquela noite e colocou o diário no chão, exatamente onde havia visto a mulher pela primeira vez. Teresa, eu encontrei sua verdade, disse ele, em voz alta. A figura branca apareceu mais uma vez, mas desta vez seu rosto parecia mais tranquilo. Ela olhou para Carlos por um longo momento antes de desaparecer para sempre. O peso que ele sentia em seu peito finalmente se dissipou. Carlos nunca mais viu a mulher de branco, mas sabia que havia ajudado uma alma perdida a encontrar o descanso. O viaduto Santa Teresa, no entanto, permaneceu como um lembrete sombrio dos mistérios que ainda assombram nossa realidade. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode